Olá, boa tarde para você. O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu manter a norma da Anvisa que proíbe a comercialização de cigarros com aroma e sabor no Brasil. O julgamento terminou empatado em 5-5. A norma foi mantida porque eram necessários 6 votos para que ela fosse declarada inconstitucional. A relatora do caso, ministra Rosa Weber, disse que o tabagismo é uma doença que exige a atuação dos órgãos públicos e que, por isso, a Anvisa tem poder para proibir produtos que tragam risco à saúde. A Anvisa justifica a proibição pretendida aludindo ao incremento no risco atribuído à maior atratividade conferida pelas substâncias banidas ao produto. Adicionadas aos produtos fumígenos, substâncias como açúcar, frutas, mel e temperos, entre outras, impulsionam a iniciação do seu consumo ao torná-los mais atrativos. 4 ministros acompanharam a relatora. Entendo que os padrões constitucionais e de legalidade infraconstitucional estão cumpridos pela agência reguladora e esta forma de cumprimento cedeu, no meu modo de ver, nos termos da legislação. Existem fundamentos constitucionais e legais para que a Anvisa tivesse editado a resolução em comento. Os documentos que nos foram apresentados e produzidos no contexto deste processo, eles mostram os aspectos extremamente nocivos e a técnica mercadológica utilizada por essas empresas produtoras de cigarros com o objetivo de atrair determinados segmentos. Tem-se aqui o cumprimento de finalidades que são postas, tanto na Constituição, quanto na lei, quanto nas políticas públicas adotadas. O que se mostra de forma mais patente, não apenas pela legislação interna, mas até pelos acordos firmados pelo Estado brasileiro. O ministro Alexandre de Moraes divergiu pela liberação dos cigarros com aroma e sabor. Para ele, por melhor que seja a intenção da Anvisa, a edição de normas relacionadas ao cigarro cabe ao Congresso. Não houve delegação para que a Anvisa pudesse escolher uma determinada espécie de produto fumígeno derivado do tabaco, como diz a lei, escolhesse uma espécie e falasse, essa está vedada. A divergência foi acompanhada por outros 4 ministros. Tendo que o poder público tem outros meios, até publicitários, para tornar menos atraente o cigarro, do que impedir uma atividade econômica. A agência reguladora extrapolou na abrangência da regulamentação. Mas não nego, como não nega a divergência aberta pelo ministro Alexandre, nem no voto que o acompanha do ministro Luiz Fux, o seu poder regulamentar. Quizá amanhã se decide que não devemos mais consumir açúcar, ou talvez proibir um determinado tipo de malte no uísque, e ninguém tem dúvida que aí talvez o contrabando suba de nível. Apenas cabe ao Congresso Nacional, em que pese o precedente sobre o amianto, proibir algum produto no território brasileiro, por melhor que seja a intenção. Como o ministro Luiz Roberto Barroso estava impedido no caso, com o empate, a norma da Anvisa que proíbe a venda de cigarros com aroma e sabor no Brasil foi mantida. Bom, e para falar sobre esse assunto, está aqui a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto. Boa tarde, Karina. Boa tarde, Érica. Karina, como a gente viu aí na matéria da Ana Paula, os ministros decidiram pela manutenção da norma da Anvisa, né, da proibição. Mas esse efeito não é vinculante, né? Explica pra gente o que isso significa. Essa decisão sobre a improcedência da ação direta de inconstitucionalidade proposta pela CNI vem ao encontro do que determina o próprio regimento interno do Supremo quando, nessas questões de controle de constitucionalidade, houver um empate. E esse empate, como vimos na reportagem, se deu em razão de um impedimento, na verdade, de uma suspeição que o próprio ministro Barroso acabou declarando. Então, 5 ministros votaram a favor da proibição, entendendo que a Anvisa pode sim, estaria amparado por uma lei federal para regulamentar a matéria e a proibição não seria uma violação do princípio da legalidade, mas a outra metade do plenário que se formou vinha num sentido diametralmente oposto.
Nas ações diretas de inconstitucionalidade ou nessas ações de controle concentrado de constitucionalidade, a Constituição determina que são necessários no Supremo pelo menos 6 votos a favor da proclamação dessa inconstitucionalidade. Então, como são 11 ministros, é preciso que uma maioria absoluta seja alcançada, portanto 6 votos, para que uma lei seja declarada inconstitucional. E era esse o objetivo que a CNI buscava aqui no Supremo. Diante do empate, esse quórum mínimo exigido pela Constituição não foi alcançado. Então, os ministros, de acordo com o regimento interno, julgaram improcedente a ação, mantendo, portanto, a eficácia da norma da Resolução 14 de 2012 da Anvisa, que proíbe a fabricação, comercialização e importação desses cigarros com aroma e sabor, mas não aplicaram o efeito vinculante. O que isso significa dizer? Quando se tem eficácia vinculante nas decisões do Supremo Tribunal Federal, isso significa que os juízes de todo o Brasil não podem decidir de forma contrária, porque isso afrontaria a autoridade do Supremo naquela matéria que já foi declarada como inconstitucional. Não havendo nesse julgamento, portanto, pela ausência de quórum, a eficácia vinculante, significa que as empresas de tabaco e fabricantes podem ainda recorrer a instâncias inferiores para buscar uma decisão que afaste, de uma certa forma, o teor da resolução. Mas isso tudo judicialmente em razão desse efeito vinculante, dessa eficácia vinculante, que acabou não sendo empregada na decisão do Supremo Tribunal Federal. Obrigada, Karina, pela participação por hoje. A gente se vê de novo semana que vem. Combinado. Até lá.